Então, Diego, queria começar pedindo para você se apresentar, dizer quem é você, além de um dos meus melhores amigos. Beleza. Tô aqui ajustando aqui algumas coisas, mas vamos lá. Vamos, tá Gente, colocando um então, filtro, né? Tô vendo. Tá falando bem básico. dela. Bom, vamos lá. A Thay fez esse convite, né, para participar aí da live, para a gente discutir algumas questões relacionadas ao HIV, Covid, enfim, bater um papo, né? Bom, eu sou um dos melhores amigos da Thay, como ela disse. Eu trabalho com saúde pública, né? Atualmente estou trabalhando no Ministério da Saúde e eu vivo com HIV desde 2009, né? Tem um pouco mais de 10 anos aí de vivência com HIV e recentemente descobri o Covid-19, né? Minha infecção descobri hoje está completando 10 dias, eu tenho mais 5 dias pela frente. E eu acho que a ideia é a gente fazer uma troca, né? Acho que discutir um pouco dessas questões. Eu acho que é tudo muito novo. Eu demorei muito tempo também para coordenar as minhas ideias e Sim. me localizar nisso tudo. E acho que a gente vai fazer um bate-papo mesmo para trocar um pouco de vivência mesmo, né? De como está sendo esse rolê com tudo que está acontecendo de pandemia e tal. Sim. Você falou que tem 10 dias que veio o diagnóstico e que ainda tem 5 dias. O que que isso significa? Que período é esse de 15 dias? Então, show. O que que acontece? A partir do momento que você tem os sintomas, obviamente você aciona o médico, aciona o hospital para buscar fazer o teste, né, para Covid-19. No meu caso, eu tive os sintomas, acionei minha infectologista, o médico que então tinha me operado, eu passei por uma cirurgia recentemente, e aí fiz o teste. O que ele me explicou é que a partir do momento que você faz o teste, você precisa contar mais 14, 15 dias, né? 15 dias, no caso. Então, eu fui diagnosticado no sábado passado, então eu tenho até esse sábado agora, na verdade, menos de Aham, 5 dias, para aham. poder cumprir o período de quarentena, que é o período que eu tenho que ficar em isolamento total, sem contato com ninguém, full time dentro de casa, como medida, obviamente, né, de cuidado, mas também de prevenção, né? Porque eu também posso vir a infectar outras pessoas e obviamente, eu estou passando por cuidados também. Então, é o período que você precisa para fazer meio que o tratamento, né, do Covid a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Sim, mas pensando, quando você fez o teste, você já estava apresentando sintomas, né? A partir Isso, do momento que você entrou com medicação, certo? Começou o certo. tratamento. Uhum. Quanto tempo que você ainda ficou sentindo sintomas? Cara, então, isso é uma pergunta interessante, porque a questão dos sintomas, elas assim, vem tudo muito rápido e passa tudo muito rápido também. Então, por exemplo, eu tive quadro de febre. A partir do momento que eu tive quadro de febre, que me deu o alerta, antes da febre eu tive um quadro de tosse, dor de cabeça constante. A tosse, ela é muito característica, porque ela incomoda muito. É uma tosse que irrita muito, porque é uma tosse seca, né? Aham. Então, lá na hora já tinha me acendido o alerta. E aí, depois, quando veio o quadro de febre, e aí é importante a gente diferenciar também, porque a gente está falando de febre de 39 graus, por exemplo. Não é uma febrícula de 37, 37,2, né? O pessoal Aham. sempre fala, ah, nossa, tô com febre. Febre é um febrão mesmo. 39, 39,8, quase 40 graus. Foi a febre que eu tive. Então, Nossa. né, um médico, o hospital, uma equipe médica, você faz o teste. Então, automaticamente, quando eu comecei a fazer o tratamento com antibiótico, parou tudo, né? E de pirona também de 1 grama. Então, parou tudo. Eu não tive mais, por exemplo, quadro de febre, me incomodar, cessou. Então, a questão dos sintomas é muito variável. Alguns ficam e outros eles vão embora mais rapidamente, como é o caso da febre. Mas a anosmia, por exemplo, que é a perda do paladar, né, de você conseguir sentir o cheiro, o sabor, isso está comigo até hoje, não passou. Olha só.
Tá, e o que é que foi mais difícil, então? Porque, assim, esse convite até para você vir bater um papo é porque tem aparecido muito no consultório, né? Tem aparecido muito nas redes sociais, mas falando de um recorte de consultório, e tá todo mundo com muito medo, né? Medo de contrair, medo de um ente querido contrair e acontecer alguma coisa e etc. E eu lembro que quando você me falou do seu diagnóstico também, eu também fiquei com muito medo. Também foi um período, foi o período que deu um dado de realidade, assim, caramba, Um uma pessoa sacode, que eu né? gosto, que é grupo de risco, deu um sacode, assim, foi um momento também muito difícil. E eu não tenho dificuldade até de tentar imaginar como que foi isso para você. Então eu acho que ajuda a gente dividir um pouco, ouvir de você como que foi, como que você passou por esse momento, o que que ajudou e etc. Então, tá, a questão de controlar as emoções, ela é fundamental, assim, eu acho que a saúde mental da gente, ela sofre com uma infecção de uma pandemia, né, de algo que tomou essa magnitude, né, o coronavírus tem essa magnitude, é um problema global. E você vê, eu no meu caso, por exemplo, no seu, provavelmente, estava acompanhando sempre pelos noticiários e tudo mais. E quando eu senti que isso aconteceu comigo, eu me senti muito vulnerável. E ao mesmo tempo, uma sensação de medo tomou conta de mim. Que eu fiquei pensando, gente, como que eu vou lidar com isso? Eu já tenho HIV, já foi um desafio para mim, mas é o que eu falei, eu fui diagnosticado com HIV em 2009. Então, obviamente, eu superei muita coisa até então. Mas aí veio o Covid, e aí eu pensei, como que vai ser meu dia a dia, né? Como que eu vou enxergar isso na minha vida, né? O que eu vou Uhum, tirar disso? Então, insegurança e medo tomaram conta de mim, assim, né? Eu me senti muito vulnerável e, obviamente, é isso que você falou. A gente vê nos noticiários, né, nas matérias, mas quando a gente vê perto da gente ou com a gente, isso muda, né? A gente enxerga isso de outra forma. Então, eu tenho certeza que assim, o meu diagnóstico para a Covid-19 me ensinou muito, mas também ensinou as pessoas ao meu redor em uhum, relação a como que a gente sim. pode se prevenir e como que a gente pode lidar com isso. Eu tive muitas inseguranças, assim, de como que eu ia fazer esse tratamento, se ele ia ser eficaz por conta da co-infecção com HIV, mas o que eu acredito que me ajudou muito, assim, foi coordenar muitas minhas ideias. Eu acho que pensar, bom, tudo bem, a infecção veio, é um fato. Agora, o que eu posso fazer? Então, rever minha forma de alimentar, né, tomar multivitamínico, passei a aderir de uma forma mais consistente meditação. Eu sempre fui muito entusiasta de meditação, mas é aquela coisa também. Muitas vezes a gente é demandado e aí a gente toma uma atitude, né? E aí eu passei a fazer de uma Uhum, forma mais consistente e também acho que buscar apoio emocional, apoio psicológico foi algo que fez uma diferença. Eu faço terapia, então eu pude dividir tudo com um profissional que me acompanha. Isso fez toda uma diferença, porque é muito difícil você receber uma notícia dessa, fazer a quarentena, né, se manter isolado e ao mesmo tempo tentar assimilar tudo, né? Então, você sim. está acompanhado por um profissional faz uma diferença na forma que você vai enxergar as coisas. Então, para mim, eu consegui ressignificar a minha maneira de enxergar esse resultado positivo para o Covid-19. Eu consegui enxergar com outros olhos. O que eu vou aprender com tudo isso e como que eu posso ensinar as pessoas a respeito. Sim, as pessoas têm te procurado para fazer, para perguntar e etc. Depois do seu diagnóstico, tiveram outras pessoas que vieram te procurar também por estarem passando por isso? Cara, então, é interessante porque, olha só, eu não tive contato com ninguém que teve Covid-19. Nunca consegui Pois é. contato com ninguém que teve Covid-19. Não consigo. Eu estou respondendo um questionário do pessoal da Sociedade Internacional de AIDS, porque tem muito pouco relato de co-infecção HIV Aham. e Covid-19. Eu até citei que eu ia participar dessa live e tudo mais, porque tem pouca informação, as pessoas discutem Sim. muito pouco. Então, assim, é interessante porque o HIV, a coisa que mais fez a diferença no momento do meu diagnóstico foi ter contato com os pares, com outras pessoas que estavam na mesma situação.
apoio, toda aquela coisa de comunitário mesmo, né? De você estar Sim. em comunidade, você falar com pessoas que vivenciam na pele aquilo que você está vivenciando. Do Covid-19 você não consegue ter isso, essa rede de apoio, né? O meu apoio, no caso, veio Sim. de todas as atitudes que eu tive, de ser acompanhada por profissionais, médico, psicólogo. Agora, de pares, de falar com outra pessoa na mesma situação, não tive, porque eu não consegui. Então é interessante esse fenômeno também, porque você fala de estigma, e eu posso te falar de estigma, porque assim, eu vivi estigma com HIV, né? Várias vezes, né? Aham. De relacionamento, de amigos, né? De não quererem postar, deles não postarem foto comigo, por exemplo, porque, você tem HIV, a sua vida é pública, vai me expor. Mas do Covid, isso vem também. Tem uma parcela de estigma. Quando, por exemplo, a síndica vira e fala: se você arredar o pé para fora do seu prédio, você vai receber uma multa. Nossa, isso é Porque. assédio. Exatamente. E de um outro morador me chamar de coronavírus. Então, são coisas muito desagradáveis. Então, eu fico pensando: se vem essa carga de estigma, como que essas pessoas vão ter apoio? Né? Qual que é o suporte? Como que é essa linha? Né, de você ter apoio, de você ter algum tipo de suporte. Eu senti muita falta de conversar com pessoas na mesma situação. E no Sim. HIV, né, porque eu não consigo deixar de comparar, porque a sensação de angústia que eu tive de receber o diagnóstico de HIV é a mesma do Covid. Eu ainda tive uma sensação de que eu estava tendo crise respiratória, insuficiência, liguei para o médico, mas era meio que uma crise de pânico mesmo, de ansiedade, porque o resultado não saía e me remeteu toda a época do meu diagnóstico com HIV. E aí eu fico pensando que o estigma ele também tem. E aí, se eu não tenho contato com pares, como que eu direciono isso, né? É Sim. uma coisa que eu também me questionando. Sim, eu imagino que tem um sentimento de solidão aí também, no sentido de que são quantos afetados no Brasil hoje? É, Hoje a gente tem na faixa mais ou menos de quase 15 mil casos no Brasil. pois é. O Brasil tá no top 10 do ranking mundial. Então, se são 15 mil casos e você não encontrou um par para trocar essa ideia, a gente só pode levantar a variável do estigma, do tabu, que as Tá pessoas bom? elas não estão vindo a público poder falar sobre isso por conta desse tipo de situação que você viveu de preconceito, né? Por exemplo, no seu próprio prédio e com vizinhos e etc. Tá todo mundo com muito medo de dizer que tem. A gente até vê um ou outro famoso, né? Postando Ah, nas redes sociais, etc. Só que daí, político. só que essas pessoas têm um tipo de amparo que, né, gente como a gente, que pessoas da vida real não vão ter, né? E isso é muito triste, porque eu fico pensando muito nessa solidão e desamparo dessas 15 mil pessoas que estão convivendo com isso, né? E de seus Exatamente. familiares e etc. Comunidade, amigos, relacionamento. É algo que eu tenho refletido todos os dias, assim. Eu deito e penso, eu falo, gente, cadê esse pessoal, né? O que Aham, que... Porque em mim reside uma sensação de transformação. O que que eu vou aprender com o Covid-19 e como que eu posso ajudar as pessoas? Porque eu me infectei por um vírus que é super difícil de você fazer o rastreio. Então não uhum, dá para você saber exatamente onde você pegou. Né, que é muito diferente de outros vírus, inclusive o HIV, dependendo de como você se relaciona e tudo mais, você tem uma certa noção, parâmetro, sim, né? Agora, o coronavírus, a gente está falando de um vírus com uma transmissibilidade muito fácil, né? E aí, para você fazer o rastreio, é super difícil. E aí eu sim, fico pensando de como que eu posso aprender com isso, ensinar as pessoas, meus amigos, você e muitas outras pessoas, que são pessoas que chegam em outras e conseguem sensibilizar, e conseguem mobilizar, e conseguem informar, e ao mesmo tempo de conseguir conversar com outras pessoas que vivenciaram a mesma situação, para a gente poder trocar experiências, né? Então, eu fico pensando sim, que hoje um dos desafios que a gente acaba prevendo aí para o futuro é essa questão da carga do estigma, né? Que se as pessoas não falam a respeito, é porque reside aí um estigma, né? sim, sim. Então, é uma preocupação que eu tenho, assim, e eu recebi, inclusive, isso da Sociedade Internacional de AIDS. Eles entraram em contato e falaram, a gente tem pouquíssimas pessoas com a infecção HIV e Covid, e principalmente que queiram falar até Falar sobre o disso. Covid. Exatamente. Então, assim, na hora me acendeu um alerta. Eu falei, cara,
a gente está entrando num cenário, né, em que se a gente não fala a respeito, de certa forma, indiretamente, a gente está contribuindo para novos casos. Porque eu Sim. falar aqui agora, nesse momento com vocês, e falar a respeito disso nas minhas redes e com as pessoas, com a minha comunidade, é uma forma de conscientizar as pessoas e evitar que novos casos se propaguem. Sim, com certeza. E pensando nisso, queria saber um pouquinho como que você está vendo a nossa política de divulgação e etc. Como que você está vendo esse movimento do Brasil em relação à prevenção do vírus? Bom, é interessante porque o Brasil tem sido signatário das recomendações da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Só que, assim, no que se refere à mídia, como que esses dados são trabalhados, a gente sabe que isso é feito de uma maneira muito fragmentada. Por quê? Porque a gente sabe que tem o fenômeno da subnotificação, a gente sabe que tem falta de teste, né? Porque a quantidade de teste que a gente adquiriu não dá conta da demanda, né? Quando eu vou olhar para casos sintomáticos, porque a gente não está conseguindo dar conta dessa demanda, e ao mesmo tempo, se eu não dou conta dessa demanda em relação aos testes, eu não vou testar, eu tenho um cenário de subnotificação. Fora que a gente tem agora um outro fenômeno, que são os óbitos, que são pessoas que faleceram Uhum. com sintomas que são descritos, né, do coronavírus, então, mas na causa-morte dela não tem nada ainda. Por quê? Porque está pendente de fazer um teste, e aí é aquele biombo, né? Se você vai testar uma pessoa viva, né, que chegou com sintomas e está apresentando febre, insuficiência, ou se você vai testar uma pessoa que entrou em óbito, né, e vai, de fato, dar a causa-morte dela como Covid-19. Então, é uma linha muito tênue. Realmente é algo que vale uma grande reflexão, porque a gente tem pouco teste. E justamente por ter pouco teste, a gente não consegue, obviamente, fazer um trabalho de vigilância. Tem um gap muito, tem uma lacuna muito grande aí do trabalho de vigilância, porque a prevenção a gente tá assumindo como uma medida de isolamento, né? A questão do Aham. álcool gel, da higienização, do autocuidado, mas a gente tem um gap de vigilância que a gente não conseguiu superar ainda. E aí você olha hoje os Estados Unidos, que se tornaram um novo epicentro, os Estados Unidos têm teste, então eles estão testando e notificando, testando e notificando. Obviamente os dados deles Sim, dispararam. Aqui no sim. nosso caso, mesmo com a subnotificação, a gente está hoje no top 10 global, né, de infecções, de número de incidência por coronavírus. E aí eu fico pensando, e se a gente tivesse teste, se a gente tivesse pensado em algumas estratégias de vigilância, como que a gente ia estar olhando para essa pandemia? Eu acho que falta um trabalho, sim, mais consistente de vigilância, e ao mesmo tempo eu acho que falta a mídia entender a relevância disso, porque a mídia acaba batendo muito na tecla de várias questões que são importantes, como, por exemplo, as medidas de prevenção, o isolamento, a questão dos benefícios sociais, né? A gente sabe que tem uma grande Aham. parcela da população que está sendo afetada economicamente e que precisa de garantias, mas a gente sabe que tem uma lacuna grande aí em relação à vigilância dos casos, tanto de quem chega com sintomas quanto de quem entra em óbito, que a gente não pode simplesmente colocar pneumonia ou insuficiência respiratória ou só mandar para casa, porque essa pessoa que eu mando para casa ela pode vir a óbito, né? Sim. Então é muito complexo esse fenômeno. Sim, acho que é importante também a gente falar que a lógica, o problema da subnotificação na política pública é porque se ela não gera dados, não tem investimento Cenário. direcionado, porque o dinheiro ele é investido a partir, né, da análise epidemiológica, ou deveria. E aí, se a gente não gera dados, a gente não gera políticas. E a gente já está num cenário político que não está favorável ao investimento, né, no controle do vírus. Então, é Exato. realmente um problema muito sério. E se a gente fizer, eu não tenho aqui, não tenho como falar isso de uma forma certeira, mas se a gente pensa que a subnotificação é um problema do Brasil e é um problema real, a gente pode ter quase como certo que o número de casos e de morte é muito maior do que está sendo falado, né? Exatamente. E isso é muito sério, isso é muito preocupante.
Porque acaba que a gente não tem um retrato do cenário real da epidemia do Covid-19 aqui no Brasil. Né? É algo que eu vejo muitos epidemiologistas e grandes associações, como a Abrasco, por exemplo, incidindo fortemente, mas eu acho que falta um engajamento maior. E aí eu não falo nem só da sociedade civil, eu estou falando e da comunidade científica, estou falando também da mídia, de entender que a gente tem uma lacuna grande aí, que a gente precisa incidir a respeito. Assim. Mas eu acho que assim, o trabalho de prevenção está sendo feito, né? A duras penas, mas ele está sendo feito. Então, tem se recomendado boa parte de medidas que são muito úteis, interessantes e tem evidência científica que funcionam, mas eu acho que a gente precisa de muito mais em relação a isso. Sim. A gente recebeu aqui uma pergunta. Tá. Na epidemia. Como a gente está falando sobre isso, eu vou inserir a pergunta, Diego, mas ela não é Tá. específica ao coronavírus. Eu vou começar respondendo, até você me complementa. Na epidemia do HIV, como o Brasil resolveu essa questão da subnotificação? Ele não resolveu, mas existem iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, que a gente se conheceu trabalhando juntos, né? Quer falar um pouquinho? Rapidinho, para a gente dar essa desviada, mas a gente volta. Bom, vamos entrar aí na seara do HIV. Bom, então, não resolveram. Eu acho que a gente tem aí um trabalho de vigilância epidemiológica bem estruturado em relação ao HIV, mas a gente tem muito ainda o que melhorar, né? A gente sabe que o trabalho de vigilância ele precisa acontecer nos territórios, ele precisa acontecer em consonância com os serviços de saúde, com os estados. Então, a gente tem uma tarefa aí também, que é a gente reconhecer o papel da vigilância epidemiológica para resposta a qualquer tipo de epidemia, seja o HIV, seja o Covid-19, a gente precisa reconhecer a importância disso e aí, a partir disso, a gente valorizar o trabalho que é feito nesse sentido. Né? Colocar esse trabalho em evidência e falar, bom, a vigilância é um dos mecanismos corretos, adequada aqui nesse contexto. Então, a gente tem um desafio grande aí de aprimorar a vigilância em saúde de uma maneira geral para poder responder ao HIV e várias outras epidemias. Né? A gente tem aprimorado os mecanismos de resposta, mas eles ainda não são suficientes. Sim. Acho que, assim, pensando nessas iniciativas, se a gente fosse generalizar as iniciativas que acontecem com HIV e com outros agravos, né, que precisam ser notificados para o coronavírus, a gente vê que existem populações que são mais prováveis de serem subnotificadas, que são populações que não têm acesso a serviços. Então, para se resolver essa questão da subnotificação, é importantíssimo dar acesso a quem não tem. Porque primeiro tem que resolver a questão dos testes, né, claro, mas também a questão do acesso, né? As pessoas precisam ter acesso ao teste. Só assim a gente notifica. E aí surgiu aqui uma outra pergunta que é, com o autoteste, não ficarão ainda mais subnotificados? A gente quer responder? Não. Eu acho que dá para responder. Bom, vamos lá. Essa questão das populações é interessante porque, por exemplo, comunidade indígena, a gente sempre estabeleceu como uma população prioritária, mas é uma população que tem uma defasagem grande de várias questões, tanto de ações de prevenção quanto de vigilância. Por exemplo, como que eu notifico, né, casos de HIV, de infecções sexualmente transmissíveis na comunidade indígena? Então, isso tem sido um desafio, fora outros grupos populacionais, a população em situação de rua. Agora, com relação ao autoteste, a política de autoteste, ela ainda está sendo construída, né? A gente teve um piloto que foi realizado no ano passado, né, em algumas capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Florianópolis, e basicamente, assim, quando a gente constrói um piloto, é como se fosse uma prévia para a gente implementar como medida de saúde pública. Então, obviamente, esse piloto, ele vai nos dizer quais são os principais achados e o que a gente precisa aprimorar para implementar isso, né, como política pública. E aí a questão do autoteste é mais no sentido de desburocratizar o acesso à testagem para o HIV e no sentido também de que se você recebe um diagnóstico, se você recebe um autoteste, você faz um autoteste e ele dá positivo,
é recomendado que você procure um serviço de saúde para fazer testes complementares, né? No caso, Confirmatórios, aham. o teste confirmatório, exatamente. Então, o autoteste por si só, ele não contribui para a subnotificação, porque ele não é um teste confirmatório, ele é um teste de triagem. Então, você vai fazer o autoteste e, obviamente, se ele der positivo, você vai precisar fazer testes no serviço de saúde para confirmar o seu diagnóstico para HIV. Então, não é ainda uma medida de saúde pública, mas caso venha a se tornar uma medida, né, uma estratégia de prevenção implementada como política pública, a perspectiva é essa. Sim, sim. Voltando ao Covid, Diego, uma questão que está aparecendo muito no consultório é uma ansiedade porque a gente está vivendo uma época em que a gente não consegue controlar muitas coisas, né? Então, o medo de contrair é um medo real, né? O medo de que a pandemia cresça e atinja pessoas da nossa convivência é um medo real. Então, eu tenho trabalhado muito com os pacientes o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. Pensando nisso, você pode falar um pouquinho do que está no nosso controle na questão da prevenção e dos cuidados a serem tomados? É interessante porque a gente tem a tendência natural de querer controlar, né? Muitas das nossas atitudes e como que a gente reage a determinados problemas. No caso do Covid-19, isso tem sido colocado em xeque. Por quê? Porque por mais que a gente tenha medidas de prevenção em relação à infecção, você precisa ter, de uma maneira geral, contribuição, uma consciência coletiva em como você previne o Covid-19. Então, assim, eu acho que vale ressaltar as medidas que já são recomendadas, que é a questão do isolamento mesmo, né, a questão da higienização, do autocuidado, porque, assim, a higienização e o autocuidado não é novo, né? Se Uhum, você parar para pensar, isso já foi amplamente debatido, discutido, a gente sabe da importância, mas é uma questão comportamental também, né? E aí eu acho que vem com essa questão do Covid, uma mudança de comportamento, de prática, de atitude, de como que eu vou olhar para a higienização como uma forma de me prevenir de um agravo que se tornou um problema de saúde global, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa reforçar a importância do isolamento, de que ele tem evidência científica comprovada, que a OMS recomenda, que o Ministério da Saúde é signatário, mas a gente também não pode deixar de reforçar também algumas medidas, como, por exemplo, você fazer a higienização e o autocuidado, isso tudo contribui para o seu quadro de saúde geral e para você prevenir o Covid. Mas é importante também a solidariedade, a importância de você conscientizar a sua rede de contato, a sua comunidade, os seus familiares, os seus amigos. Eu acho que nesse momento, para além da consciência coletiva, precisa manter no radar a solidariedade. Como que eu posso conscientizar o maior número de pessoas, levar uma mensagem que todos possam entender e, ao mesmo tempo, equilibrar tudo isso com as dúvidas e as inseguranças. As pessoas estão muito inseguras com tudo que está uhum, acontecendo, né? As pessoas estão com medo, e aí a gente precisa trabalhar também na perspectiva da saúde mental, é o que eu falei. Para mim, uma coisa que funcionou, algo que funcionou muito bem foi ter feito meditação, foi ter feito um acompanhamento, né, com terapia, porque tudo isso ajudou a equilibrar melhor como que eu enxerguei esse processo. Agora, eu acho que para além das medidas de proteção individual, de prevenção, de isolamento, o álcool gel, que a gente percebe que a solidariedade falhou e a consciência coletiva também quando a gente vê no início ali, né, na segunda quinzena de março, quando começou a chegar os primeiros casos aqui no Brasil, as pessoas levando o maior número possível de frascos de álcool gel para casa. E as pessoas brigando por sim. álcool gel. Então a gente percebe que tem um furo aí nessa lógica da solidariedade, da preocupação, porque a gente vai passar por isso juntos. Se você tem álcool gel e eu não tenho, a chance de eu me infectar e depois infectar você é grande, se somos vizinhos, se estamos na mesma comunidade. Então, eu acho que é isso. Alinhar as medidas de proteção, de prevenção, né, com a consciência coletiva, de que a gente precisa ter solidariedade nesse momento. Sim, sim. Sabendo também que a solidariedade, eu penso que ela vai
para além dessas medidas que você falou que, né, são as primeiras e as mais importantes, mas no sentido também da gente entender que tem populações que são e serão mais afetadas do que nós, e estão sendo. E quando a gente volta naquele problema lá da subnotificação, provavelmente a subnotificação ela tá ali, né? Isso vai ser representada por elas. Por exemplo, a população LGBT já é uma população que vivencia barreiras de acesso ao serviço de saúde, né? Isso eu não estou falando de Covid, eu estou falando de um processo muito anterior, né? Não são populações-chave, por exemplo, para HIV, né? Gays e pessoas Aham. trans, e que nesse cenário podem ter as vulnerabilidades sociais aumentadas, né? Para acessar um serviço de saúde, para entender quais são as medidas de prevenção, para obter informação. Então, a gente não pode perder de vista a discussão sobre populações que já estão vulnerabilizadas, né, no acesso à saúde, elas podem ter isso ampliado nesse cenário de Covid-19, porque a gente está falando de um sistema de saúde colapsado, né? A Uhum. gente sabe que não tem os equipamentos necessários, os equipamentos de proteção individual, de ventilação mecânica. Então, a gente não pode perder de vista a discussão da vulnerabilidade, porque essas populações que já estão alienadas, né, já estão alejadas de muitas garantias, nesse contexto elas podem ficar ainda mais. E aí, Sim, provavelmente, elas vão ser as populações que vão ser mais afetadas pelo Covid-19. sim. Diego, para a gente começar a finalizar, o que que você falaria, qual mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que estão com muito medo, muito ansiosas de contraírem o Covid? Bom, eu acho que a sensação de medo é um mal-estar geral, né, gente? Assim, acho que a sinceridade é que a gente está com muito medo e a gente não tem problema nenhum em admitir Uhum, isso e está tudo certo. uhum, Mas eu acho que a mensagem mais interessante é que é não perder a calma, eu acho que é controlar a angústia, a sensação de desespero, de desamparo, de insegurança, porque se você liga um noticiário, se você lê uma matéria, é todo momento um bombardeio, né, de incertezas. A gente está num cenário de incertezas, né? É tudo muito novo, mas eu acho que se a gente se desespera e a gente perde o controle, tudo tende a piorar numa escala que a gente não sabe dimensionar. Então, eu acho que meu conselho, né, é mantenha calma, fique confiante, fique positivo e acho que assim, fique cercado de pessoas que te acolhem. No meu caso, por exemplo, eu dividi com as pessoas que eu amo, com a minha família, com os meus amigos, com o meu parceiro. Eu acho que fique cercado de pessoas que você ama e não tente manter a calma, assim, porque falo por experiência própria que a ansiedade e a insegurança elas podem contribuir para que você é, seja responsável por deixar isso tudo mais difícil. Porque se você acaba se sentindo mal, né, inseguro, nervoso, ansioso, você acaba piorando todo o seu cenário. Né? Você olha tudo isso de uma forma bem mais negativa. Então, assim, todo o tempo do meu tratamento, do diagnóstico ao tratamento, eu me mantive muito confiante, pensando positivo. E cercado de amigos, como você e várias outras pessoas que me encheram de palavras positivas e que eu estava precisando ouvir naquele momento. Então, esse é o grande conselho. Acho que fique confiante, positivo e perto de quem te faz bem. tá certo. Isso tudo que você está falando é muito importante se a gente pensar, inclusive, que a saúde mental é um dos pilares de imunidade, né? E esse é um vírus que vem meio que escancarar para a gente que imunidade ela vem de uma série de privilégios também. Ela vem de educação, acesso à educação, acesso a saneamento básico, acesso à educação alimentar, acesso a uma rede de apoio, e que são coisas que tudo isso que você citou, né, que deveriam ser direitos, mas que acabam sendo privilégios de Uma algumas parcela. parcelas da população. Então, eu acho que tudo isso que você está falando é muito, muito importante, assim, para a gente começar a entender a saúde mental também como um pilar da nossa imunidade, né? Eu tentei buscar equilíbrio em tudo. Eu acho que assim, fiz o acompanhamento, né, tive assistência médica, usei o antibiótico,
estou tomando multivitamínico, repensei a minha alimentação, refiz ela, mas fundamentalmente o acompanhamento com a terapia, com o psicólogo, a meditação e Aham. estar próximo de pessoas que me fazem bem foi fundamental. Então, assim, eu trabalhei a minha saúde física e a minha saúde mental e tentei equilibrar tudo isso de uma maneira de que eu conseguisse criar em mim uma confiança para poder superar tudo isso. Porque você não se sente confiante da noite para o dia. Eu estou falando aqui, mas não é receitinha de bolo. Sim, Ninguém vai sair positivo e confiante sim, ou sair positivo e confiante. Não é uma tarefa fácil. Mas você precisa reunir estratégias que são interessantes para você nesse momento. Então, eu acho que filtrar muito do que chega também para você. Eu acho que isso tem muito a ver com a saúde mental também. Mas eu concordo muito contigo, tá? Que a saúde mental é um pilar da imunidade. E para poder combater o Covid-19, você precisa ter uma imunidade boa, você precisa estar comprometido em melhorar a sua imunidade, que é o meu caso. Assim, faço uso de antirretroviral regular para o HIV, ok. E o que mais? Né? aham. E a meditação, e o acompanhamento com o profissional, né? E a alimentação, né? Tudo isso, e o multivitamínico, tudo isso contribui para que eu consiga responder de uma forma adequada a esse tipo de infecção. Até porque no meu caso é uma co-infecção. Mas a gente não pode perder de vista todas as estratégias que são possíveis para além de prevenir o Covid-19, mas para melhorar a nossa imunidade. Sim, tá certo. Bom, eu queria agradecer, foi muito bom. A gente tinha conversado já no telefone, né? E aí eu pensei, nossa, como seria importante levar essas informações para mais pessoas, porque como a gente falou aqui mais cedo no início da live, as pessoas que contraíram não estão falando. E a gente pode concluir que elas não estão falando porque elas não estão tendo espaço e se sentindo à vontade, né, para falar. E então acho que é muito importante assim você vir falar sobre isso. Com certeza tem um monte de gente que vai se beneficiar do que você está falando e vai se sentir mais acolhido mesmo, né? Porque eu acho que é sobre isso, é sobre acolhimento nesse momento. Obrigada, Diego. Foi ótimo. Eu que agradeço muito, eu estou super feliz pela iniciativa e acredito que não só essa iniciativa, mas muitas outras similares são importantes para a gente poder conscientizar o maior número de pessoas. Fiquei muito feliz assim pelo bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu abordar questões que são fundamentais para a gente pensar esse cenário. Como eu disse, é tudo muito novo. Eu acho que tudo que a gente puder trazer para discussão é importante. Assim, me sinto ainda muito sozinho nessa questão do Covid-19. Uhum. Gostaria de ter mais pessoas debatendo a respeito disso e me apoiar com essas pessoas. Concordo com algumas pessoas na live que disseram que o autocuidado é um exercício diário. E é fundamental nesse momento, que é com autocuidado que a gente vai conseguir fazer essa travessia, né? De superar esse contexto de pandemia e tentar, obviamente, reduzir, mitigar, né? Todos os problemas que estão surgindo, porque o isolamento ele tem também Uhum. questões relacionadas a ele, né? Então a gente utiliza esse tipo de plataforma, essas iniciativas para conscientizar as pessoas, para tirar dúvida e para a gente poder trazer para a discussão questões que são importantes. Eu não sou só o Diego Covid-19, eu acho que eu sou aqui agora uma Exatamente. pessoa que estou tentando trazer informação e a gente discutir como que a gente pode pensar em melhorias e como que a gente pode enxergar isso de um prisma mais positivo. Sim, sim. Obrigada, querido. Obrigado, tá? A gente se vê em A breve. gente se A vê. live, ela vai ser, gente, a live ela vai ser salva e depois a gente publica ela no feed para Show, tá? a gente poder ver de novo e compartilhar com Qualquer dúvida, todos e a gente vai outros. somando junto. Ao voltar. Sim, beijo. Beijo, tá?